Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e irmãs. E neste vídeo, nós vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 10 a 16 de março. De maneira resumida e objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Então, iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra em Provérbios, capítulo 4. Depois, na sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos realizações da organização do mês de março, então vai ser mostrado um vídeo, e também a campanha da celebração, que vai se iniciar no dia 15 de março, no sábado. Então, ambas as partes, um ancião da sua congregação, qualificado, vai conduzir a matéria para os irmãos entenderem melhor. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos concluir o capítulo 23 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, estudando especificamente os parágrafos 16 a 19 e o quadro na página 188. Então, de novo, nós vamos ver que respostas práticas podemos comentar também nesse estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E antes de fazermos a primeira pergunta da apostila, temos aqui como base o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Mas a vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. Notem a pergunta. Com base nesse texto, como acontece o crescimento espiritual de um cristão? Resposta: o crescimento espiritual de um cristão, conforme mostra o texto de Provérbios 4:18, é um processo gradual, como a luz da manhã que fica mais brilhante até o pleno dia. Isso ensina que progresso espiritual requer paciência e dedicação, com estudo constante da Bíblia, aplicação prática de seus princípios e imitação das qualidades de Cristo. O cristão pode fortalecer sua amizade com Jeová e amadurecer espiritualmente. Esse crescimento não ocorre de forma instantânea, mas aos poucos, por meio do esforço contínuo. Agora, com base na leitura completa de Provérbios, capítulo 4, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui nos versículos 5 e 6, que diz: Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela o guardará. Lição: observamos aqui que buscar e guardar os ensinamentos de Jeová protege nossa vida, pois nos ajuda a evitar escolhas erradas que podem nos trazer sofrimento. Isso nos ensina e nos incentiva a sempre estudar e meditar nas experiências de servos do passado contidas na Bíblia. Suas histórias reais e conselhos, além de nos ajudar a não cair nas armadilhas do diabo, vai tornar nosso caminho pela vida mais seguro. Continuando, veja agora o que diz o versículo 7. Sabedoria é a coisa mais importante, então adquira sabedoria e, além de tudo que você adquirir, adquira entendimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7, lição. Esse versículo destaca que a sabedoria é a coisa mais importante. Isso nos ensina a dar prioridade ao aprendizado, à busca por entendimento e à aplicação de princípios justos em nossas vidas. Na prática, significa dedicarmos tempo para estudar a Bíblia,
refletir sobre suas lições e colocar em prática os conselhos divinos em nossas decisões do dia a dia. Muito bem, continuando, vamos agora para o versículo 23. Diz assim: Proteja acima de tudo o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Lição: esse versículo nos lembra que o coração é a fonte de nossas ações e que proteger nossos pensamentos é essencial para termos uma vida equilibrada. Podemos fazer isso hoje por refletirmos antes de agir, por escolhermos bem as influências ao nosso redor e por cultivarmos na nossa mente os pensamentos e sentimentos de Jeová. Agora vamos analisar os versículos 25 a 27. Podemos encontrar outra rica joia espiritual nesses versículos. Diz assim: Seus olhos devem olhar diretamente para frente. Sim, fixe o olhar diretamente na sua frente. Torne plana a vereda para os seus pés, e todos os seus caminhos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do que é mal. Provérbios, capítulo 4, versículos 25 a 27, lição: a instrução para olhar para a frente e não se desviar para a direita ou para a esquerda nos ensina a ter clareza de propósito e a evitar distrações. No dia a dia, isso significa estabelecer prioridades, ser disciplinado e seguir um caminho que honre nossos valores, ou seja, os caminhos de Jeová. Então, relembrando, o tema do capítulo 23 é Ouçam minha defesa. E nós entramos no último subtítulo do estudo, Eu sou fariseu, com base em Atos, capítulo 23, versículos 1 a 10. Parágrafos 16 e 17, pergunta A. Descreva o que aconteceu quando Paulo falou ao Sinédrio. Resposta: quando Paulo começou a falar ao Sinédrio, afirmando que tinha uma consciência limpa perante Deus, o sumo sacerdote Ananias ordenou que batessem na boca de Paulo. Isso mostrou preconceito contra Paulo antes mesmo que ele pudesse se defender adequadamente. Parágrafos 16 e 17, pergunta B. Ao ser golpeado, como Paulo deu um exemplo de humildade? Resposta: quando confrontado por ter insultado o sumo sacerdote, Paulo mostrou humildade e respeito pela lei ao admitir que não sabia que ele era o sumo sacerdote e citou Êxodo 22, 28. Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Pergunta do parágrafo 18. Por que Paulo disse que era fariseu e como podemos usar uma linha de raciocínio similar? Resposta: Paulo disse que era fariseu porque vinha de uma família dessa seita. Ele concordava com os fariseus sobre a esperança da ressurreição, embora discordasse de suas crenças sobre a alma. Nós podemos usar um raciocínio parecido ao encontrar pontos em comum com pessoas de outras religiões, como reconhecer a crença em Deus, mesmo que existam diferenças específicas de doutrina. E esta imagem na página 187, relacionada ao parágrafo 18, mostra um clérigo lendo com atenção um texto na sua Bíblia, enquanto um irmão lhe dá testemunho. A legenda da imagem diz: Assim como Paulo, nós procuramos estabelecer uma base de comum acordo quando falamos com pessoas de outra religião. Pergunta do parágrafo 19. Por que a reunião do Sinédrio acabou em tumulto? Resposta: porque Paulo mencionou a ressurreição, o que dividiu o sinédrio entre fariseus e saduceus. Os fariseus não viram culpa nele, mas os saduceus, que não acreditavam em anjos nem na ressurreição, rejeitaram energicamente a ideia. Isso levou a um tumulto tão grande que os romanos precisaram intervir para proteger Paulo. E esse quadro, na página 188, com o tema Os Saduceus e os Fariseus, em resumo, nos explica que o Sinédrio era composto por duas seitas rivais, saduceus e fariseus. Os saduceus, ligados ao sacerdócio e influentes entre os ricos, aceitavam apenas o que estava escrito na lei de Moisés, rejeitando tradições adicionais e crenças como a ressurreição e a existência de anjos. Os fariseus, por outro lado, tinham grande influência sobre o povo, impunham muitas tradições e acreditavam na sobrevivência da alma e em recompensas ou punições após a morte. Apesar das diferenças, ambos os grupos estavam unidos em oposição a Jesus. Queridos irmãos, então chegamos ao fim da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 10 a 16 de março. Realmente mais uma reunião muito encorajadora e instrutiva, com lições tanto para a nossa vida como para aprimorar nosso ministério. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelo carinho. Esperamos que
em pelo menos uma dessas partes vocês consigam dar excelentes comentários. Se inscreva no nosso canal se ainda não fizeram, deixe um gostei, um comentário. Também, se desejar passar toda essa preparação para seus dispositivos eletrônicos, acesse nosso site, nosso blog, lá de maneira fácil e prática. Vocês vão conseguir tanto as respostas-chave de alguns estudos, como também as respostas completas, mais embasadas, mais explicativas, para aqueles que gostam de dar comentários mais detalhados. Fiquem à vontade. Também compartilhe nosso vídeo, nosso site com outras pessoas e, se ainda é possível, como maneira de gratidão, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e também têm feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Um grande abraço, Jeová abençoe a semana de vocês e até mais aos próximos vídeos.